Olá! A sugestão que trago hoje na saleta de leitura é para aqueles que gostam de quadrinhos, séries de televisão e filosofia. Apresento o livro The Walking Dead e a Filosofia, organizado por Christopher Robichaud e editado por William Irving. Esses dois autores são os responsáveis por essa coleção da cultura pop, que reflete sobre obras da literatura, do cinema, dos quadrinhos, da TV, a partir de ideias e conceitos filosóficos de grandes pensadores, mostrando que muitas vezes aquilo que classificamos como puro entretenimento pode revelar conceitos interessantes que moldam nossa ideologia e nossa personalidade. Muito além dos zumbis, da série de quadrinhos e do subsequente seriado de TV, conforme lemos na orelha do livro, nós temos o absurdo das ações que as pessoas ainda vivas são obrigadas a tomar para sobreviver neste mundo devastado. Ações que muitas vezes podem ser eticamente questionáveis. Analisando temas fortes como morte, sexo e suicídio, The Walking Dead e a filosofia procura responder à grande questão da obra original. Como encararíamos uma realidade em que os mortos andam e estão ávidos por nos devorar? A partir disso, um pequeno time de filósofos que se baseia em ideias de Aristóteles, Immanuel Kant e Friedrich Nietzsche, procura tentar compreender as profundas mudanças que ocorreriam na natureza humana. E se fazem algumas indagações como, por exemplo, é moralmente admissível abandonar Merle Dixon acorrentado no topo de um prédio? É correto colocar crianças em um mundo como o da série The Walking Dead? Então, nós temos no primeiro capítulo, por exemplo, o título Optando por cair fora, a ética do suicídio em The Walking Dead. Então, nós vamos ter aqui algumas questões levantadas sobre o suicídio, suicídio sem culpa, suicídio como autossacrifício, Kant e as consequências do ato de se matar, o suicídio como forma de evitar o sofrimento, o suicídio como forma de evitar a degradação moral. No segundo capítulo, nós temos como título Os Infortúnios dos Mortos-Vivos e vamos então apelar para São Tomás de Aquino, e o subtítulo é O Duplo Efeito de Matar o Zumbi, São Tomás de Aquino. Depois falando sobre Epícoro, se ele sofreu algum mal. Depois o cadáver de Dona e Dona Zumbi. E passamos então ao terceiro capítulo, denominado Desejos Carnais, Sexo in the Walking Dead. E vamos abordar temas como romance e diferença de idade, segurança atrás das grades da convenção, o sexo durante o luto, eu, tu e ela formamos um poliamor, adultério em um casamento aberto e relacionamentos casuais e a procriação e aquilo em que nós nos tornamos. O capítulo 4 chama-se Deixando para Trás. É moralmente aceitável abandonar Merle Dixon? Então nós vamos ler sobre se o direito de Merle, a liberdade pode ser revogado, como é que a tragédia moral ataca, a ideia de que ele havia sido deixado lá como se ele fosse um animal preso em uma armadilha,
o T-Dog, Rick e seus deveres, levando tudo em consideração. Depois que a discussão de que a obrigação é apenas um tipo de consideração ética. Depois temos duas interpretações intuitivas. O último capítulo do livro tem como título Rick e Shane ainda são policiais? A lei no mundo pós-zumbi. Então a pergunta é se naquele mundo ainda existem crimes, se nós tendo uma nova sociedade temos novas regras. Depois a questão da sobrevivência e as leis têm algum valor, se elas não têm aplicação. Então é um livro muito interessante que, evidentemente, aqueles que ou leram os quadrinhos ou assistiram a série vão aproveitar muito mais do que simplesmente aqueles que leem ali o relato do que está acontecendo na série e as aplicações da filosofia sobre esses relatos. As explicações filosóficas são muito escritas com muita simplicidade, fáceis de serem compreendidas e muito fácil de ver a relação que se estabelece entre ela e as passagens aqui citadas da série. Então é um livro muito interessante e nessa coleção há outras séries que também são analisadas da mesma forma que este livro aqui. Então, se você o ler e gostar, procure se informar quais são as outras séries que esses filósofos abordam a partir dos conceitos fundamentais da filosofia. Boa leitura do livro The Walking Dead e a Filosofia, editora best-seller, coleção Cultura Pop, organização de Christopher Robichaud e editado por William Irving.